Como você responderia se alguém lhe dissesse que o sexto mandamento foi pregado na cruz quando Jesus morreu? Você sabe qual é o sexto mandamento, né? O sexto mandamento diz, não matarás. Você acha que matar é pecado? Você acha que devemos honrar o pai e a mãe? Você acha que roubar é pecado? Adulterar é pecado? Se você acredita nisso, então a lei de Deus não foi anulada na cruz. Porque os mandamentos de Deus são eternos. E tudo o que eu falei agora fazem parte dos mandamentos de Deus. É totalmente ilógico que muitas pessoas pensem que a lei de Deus foi abolida. No programa anterior, vimos tudo sobre a lei de Deus. Vimos que sua função não é salvar, mas todo aquele que é salvo pela graça de Deus vive em harmonia com a lei de Deus, porque a lei tem sua base no amor. Por isso, a lei reflete o caráter de Deus, porque Deus é amor. Vimos também que o ser humano é salvo pela graça e pela fé. E o livro de Romanos, capítulo 3, verso 31, diz que a fé não anula a lei de Deus. O problema em si não é com a lei de Deus, mas é com um ponto da lei de Deus, especificamente com o quarto mandamento. Me acompanha, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8 em adiante, para falar sobre esse quarto mandamento. Diz assim, lembra-te do dia sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. E o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Vamos ver 6 assuntos importantes sobre esse tema bíblico sobre o sábado. O primeiro deles, tem muitas pessoas que pensam assim, todos os dias são iguais, então não tem importância qual o dia que eu escolho para adorar a Deus. Quando vamos para o livro de Gênesis capítulo 1, nós descobrimos que no final de cada dia, a Bíblia diz assim, e foi a tarde e a manhã, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto dia. Mas quando chega para o sétimo dia, olha só o que diz o livro de Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Foram acabados os céus e a terra, havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Você já percebeu que é muito diferente aos outros dias da semana? Aqui a palavra de Deus diz que foi Deus quem o separou dos outros dias. Não foi uma religião, não foi um líder religioso, foi Deus. Antes da entrada do pecado, Deus abençoou Adão e a Eva, e também o dia sábado. Ou seja, o casamento e o sábado foram abençoados na criação antes da entrada do pecado. Justamente, o diabo hoje ataca muito o casamento e o sábado, que Deus abençoou na criação. Sabe que o sábado tem a ver com a celebração dos atos criadores e redentores de Deus. O sábado é um lembrete semanal de que Deus é o nosso Criador e nós somos criaturas. No sexto dia, no livro de Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que ele viu que tudo o que havia feito estava bom. Então,
no dia sábado, ele descansou. E quando Jesus veio aqui na terra, no sexto dia, quando ele estava lá na cruz, ele também exclamou, está consumado, ou seja, está feito, está acabado, a obra da redenção terminou. E o que aconteceu? Deus descansou no sábado em seu túmulo. Então, na criação e na redenção, Jesus descansou no sábado. Quando vamos para o último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, e capítulo 5, verso 9, ali vamos encontrar que Jesus Cristo recebe adoração por ser o Criador e o Redentor. E nessas duas grandes obras, ele descansou no sábado. Agora, também é interessante ver como nós carregamos em nosso corpo os vestígios de nosso Criador. A ciência, chamada os cronobiólogos, a cronobiologia, que se encarrega de estudar os ritmos biológicos, eles descobriram que o corpo humano tem ciclos. Por exemplo, o ciclo circadiano, que é a cada 24 horas, e tem outro ciclo, que é o ciclo circaseptano, a cada 7 dias. Ou seja, o corpo humano foi planejado, projetado para descansar e se renovar cada 7 dias da semana. Por isso Deus colocou o sábado. Então, o sábado surge na criação para nos lembrar de onde viemos e para onde vamos. O sábado nos lembra que não somos o fruto do acaso, que temos um Criador e que Ele merece nossa adoração. Tem um segundo assunto ali. Tem muitas pessoas que pensam assim, não interessa o dia, porque eu posso escolher em que dia eu posso adorar. Enfim, todos os dias está bom para adorar. Você já escutou isso, né? Muito bem. Olha só, a adoração envolve a nossa vida. Ou seja, envolve o que comemos, o que vestimos, o que fazemos. Por isso, quando falamos de adorar, vamos adorar sempre a Deus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, vamos adorar a Deus todo o tempo. Porém, a Bíblia menciona um dia que Deus separou. E é o único dia que Deus chama meu dia. Olha só, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, verso 13 e verso 14. Diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. É Deus que está falando que o sábado é dele, porque ele o separou desde a criação. Não tem que ver com uma religião, com o ser humano, tem que ver com aquilo que Deus faz. Você está entendendo? O único dia que Deus chama meu dia é o sábado. Um terceiro assunto que tem que ver com pessoas ali que pensam assim. O sábado foi feito para os judeus. Mas quando vamos para o livro de Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, nós encontramos que na criação não havia nenhum judeu. O livro de Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, diz que o sábado foi feito para a humanidade. E nós já vimos no programa anterior que a lei de Deus, inclusive, era guardada antes da existência dos judeus. Abraão guardou os mandamentos de Deus, diz o livro de Gênesis capítulo 26, verso 5. O sábado já era guardado antes de que Deus coloque sua lei lá no Sinai. O livro de Êxodo capítulo 16 já fala que o povo já observava o sábado. Porque desde a criação, Deus levantou o sábado para ser um lembrete que Ele é o nosso Criador. Tem um quarto pensamento ali que diz assim, o importante é adorar. Não importa o que dia, o importante é que você adore a Deus. Sabe uma coisa? Esse pensamento é muito perigoso. E esse pensamento começou em Caim.
Quando você vai para o livro de Gênesis, capítulo 4, você vai encontrar uma história que nos diz que dois irmãos se apresentaram com suas ofertas diante de Deus. Porém, Deus só aceitou a oferta de Abel. A razão é muito simples, porque quando se trata de adoração, não é como eu quero, é como Deus quer. Caim confiou em seu próprio esforço para dar o que ele acreditava que era melhor, enquanto o outro, Abel, aceitou pela fé o sacrifício de Jesus Cristo e deu aquilo que Deus pediu. Sabe uma coisa? Muitos seguem a religião de Caim. Eles pensam que dão o melhor de si e que Deus vai aceitar, mas Deus aceita aquilo que ele está pedindo. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel. O livro de Apocalipse, capítulo 14, o verso 7, olha só, está falando sobre adoração, a mesma situação de Caim e Abel. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque ha chegado a hora do seu julgamento. E aqui diz o seguinte: adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o chamado é para adorar a Deus. E isso nos leva imediatamente à criação, porque ali está o Criador. E o texto que eu acabei de ler agora faz parte do quarto mandamento que já limos em Êxodo capítulo 20. O verso 11, você lembra quando Deus diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Então, diz adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Então, além disso, o livro de Êxodo 20 diz: e descansou Deus o 7º dia. Por isso, ele abençoou e o santificou. Apocalipse capítulo 14 é um chamado para adoração, porque a questão principal é a adoração. Quem você adora? Ou você faz a sua vontade ou a vontade de Deus? Sabe você que o maior conflito do universo tem a ver com a adoração? E o sábado me lembra que eu tenho um Criador e que só Ele merece ser adorado. Quando você vai para a lei de Deus, Êxodo capítulo 20, você vai encontrar que o único mandamento que diz lembra-te é o 4º mandamento. Porém, Satanás, que está sempre em oposição à verdade, ele diz: esquece do sábado. Deus diz: lembra-te do sábado. O diabo diz: esquece do sábado. Então, cada um escolhe a quem obedecer. Cada um escolhe a quem adorar. Tem uma quinta questão aqui. Jesus guardou o sábado. Quando você vai para o livro de Lucas, capítulo 4, o verso 16, diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Você sabe o que é o costume? É um hábito. Aqui Jesus não guardou o sábado porque ele seja judeu. Jesus diz no livro de Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio para eliminar a lei ou os profetas. Sabe que muitas pessoas pensam que Jesus trabalhou no sábado. Ali pegam um texto bíblico, Marcos 3, ou outros textos da Bíblia. O que acontece é que o próprio Jesus causou situações que quebraram as tradições e os fardos que eram colocados no dia sábado. Mas ele nunca quebrou o mandamento, porque se ele tivesse quebrado o mandamento, ele teria se tornado um transgressor. Então, ele não faria mais nosso Salvador, não seria mais nosso Salvador se ele é um transgressor. Os judeus, em relação com os mandamentos de Deus, cometeram 2 erros. O primeiro erro era colocar regras e tradições impossíveis de cumprir acima da lei de Deus. Eles tinham mais de 613 leis para cumprir. Por exemplo, uma lei dizia assim:
Andar mais de 1 quilômetro no sábado é pecado. Cuspir no chão no sábado é pecado. E Jesus, no sábado, curou, andou, fez milagres, ensinou que o sábado é um dia, não é um dia de cargas pesadas, é um dia de relacionamento, é um dia de cura, é um dia de liberdade, é um dia de adoração, é um dia de fazer o bem aos outros. A controvérsia não era qual dia guardar, a controvérsia é como guardar o sábado. E Jesus veio para nos ensinar que o sábado é o dia de fazer o bem e adorar a Deus. O segundo erro que cometeram os judeus foi fazer dos mandamentos um meio de salvação. Por isso o apóstolo Paulo, ele condena o legalismo e ele escreve que o único caminho é Jesus Cristo, o único que justifica é Jesus Cristo, o único meio de salvação é Cristo. Paulo coloca a lei em seu devido lugar, não como meio de salvação, mas como a evidência da salvação pela fé. Porque a obediência é o fruto da fé. E a graça que salva é a graça que transforma o coração e coloca o ser humano em harmonia com a palavra de Deus e com a lei de Deus. E um sexto questão aqui tem que ver com que a igreja apostólica guardou o sábado após a ressurreição de Jesus. Quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar que Atos dos Apóstolos menciona 84 diferentes sábados observados pelos apóstolos. Por exemplo, 2 em Antioquia, 1 em Filipos, 3 em Tessalônica, 78 em Corinto. Agora, tudo isso aconteceu 14 anos após a ressurreição de Jesus. Você sabe que o apóstolo Paulo, que ele teve seu encontro com Jesus 3 anos após a ressurreição de Jesus, ele guardou o sábado. Olha só o livro de Atos, capítulo 17, o verso 2. Diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aqui diz que era costume, o mesmo de Jesus. Você lembra de Lucas 4,16, que diz que o costume de Jesus era guardar o sábado, ir para a sinagoga? E aqui também diz que o costume de Paulo era também guardar o sábado. Paulo sempre foi contra o legalismo. Legalismo é usar a lei de Deus como meio de salvação. E muitas vezes, em suas cartas, ele se refere à lei cerimonial que acabou na cruz, junto com seus rituais, como a circuncisão, que é totalmente diferente dos princípios estabelecidos por Deus em sua lei. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que Paulo está em contra da lei de Deus e contra do sábado. Já vimos também no programa anterior parte desse tema, mas tem algumas pessoas que ali pegam o livro de Colossenses capítulo 2, verso 14 e verso 16, porque ali diz assim, anulando os decretos que eram em contra de nós, que eram contrários a nós, e cravando na cruz. Portanto, ninguém os julgue ali na comida, nem a bebida, ou quantos dias de festa, lua nova, os sábados. Então, pessoas pegam o texto e dizem assim, Paulo diz assim, você é livre de guardar qualquer dia. Olha, Paulo queria combater a mentalidade judaizante das pessoas que queriam manter dentro do cristianismo práticas judaicas, como a lei cerimonial, que incluía sábados cerimoniais. Por isso ele chama aqui decretos, referindo-se à lei cerimonial, não à lei de Deus, nem ao sábado semanal. Outros pegam o texto do livro de Romanos, capítulo 14, verso 5, verso 6, quando diz que Deus faz a diferença entre um dia e outro dia. E aquele que observa um dia o faz para o Senhor, e aquele que ignora o dia, para o Senhor também o faz. E além disso, o texto diz que quem come, para o Senhor come, e quem não come, para o Senhor não come. Então, ali diz, então, você é livre para poder escolher o dia. Não faz diferença do dia. Acontece que nesse tempo,
Os gentios não participavam dos ritos e cerimônias dos judeus. Os judeus tinham certos dias de jejum e outros dias sagrados de acordo com a lei cerimonial. Não está tratando aqui do sábado semanal, pois no caso do sábado semanal, foi Deus quem fez a diferença. Ele separou o dia sábado dos dias da semana, Ele abençoou o sábado, Ele santificou o sábado. Então, meu querido, por favor, quando você abra a Bíblia, leia a Bíblia, não tire o texto do seu contexto. Outras pessoas ali pegam o livro de 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, quando Paulo diz que as ofertas devem ser recolhidas no primeiro dia da semana. Muitos pensam que ali Paulo está dizendo que já mudou o dia de repouso, dia sábado, para o primeiro dia. Sabe que aqui o texto diz que o dinheiro deve ser separado em casa? Ou seja, o motivo era que havia uma crise em Judeia e ele havia incentivado as igrejas para ajudar a aliviar essa crise. Uma sugestão foi que no domingo fosse separado a oferta para os necessitados, para que quando Paulo chegasse, esteja tudo pronto. Mas aqui não está dizendo que é o dia de adoração. Acredite uma coisa, em um mundo cheio de opiniões, a Bíblia tem a última palavra. Na Bíblia existem 104 textos bíblicos que falam sobre o sábado como o dia do Senhor. Não construa sua fé na areia, construa sua fé na rocha. Que suas crenças tenham uma base sólida de está escrito. Você não pode basar sua fé o que a igreja diz, o que o pastor diz. Não, o que a Bíblia diz. Não defenda uma placa de igreja. Defenda